E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto! Mais um vídeo do canal do VS do Marapé. Deixe o seu like e inscreva-se no canal, assim vocês ajudam muito o canal a crescer. Deixe nos comentários como vocês foram na rodada 21. Foram bem? Foram mal? Bora lá para a rodada 22? A rodada 22 começa às 16 horas no sábado com Ceará contra a Juventude. Então o mercado fecha às 15h59. A rodada fecha no domingo, não tem jogo na segunda-feira. Vamos indicar as melhores opções de cada posição para a rodada 22. Bora lá para as indicações dos goleiros? No gol, vamos de Rossi. Ele tem uma média em casa de 6 pontos. Ele tem 44 defesas no campeonato. O Flamengo tem 2 SGs nos últimos 3 jogos dentro de casa e o Grêmio cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos fora de casa. Outras opções. John, ele tem uma média em casa de 4,80 pontos. Ele tem 47 defesas no campeonato. O Botafogo não tem nenhum SG nos últimos 3 jogos dentro de casa e o Bragantino cedeu 1 SG nos últimos 3 jogos fora de casa. O Botafogo pode poupar alguns jogadores porque tem o jogo de volta contra o Vasco na Copa do Brasil. O Walter tem uma média de 6 pontos dentro de casa. Ele tem 55 defesas no campeonato. O Walter chegou a defender um pênalti contra o Fortaleza na rodada passada. O Rocher, do Internacional, ele tem uma média de 6 pontos dentro de casa e tem 31 defesas em 8 jogos no campeonato. O Cássio tem uma média de 4,60 pontos dentro de casa. Ele tem 54 defesas no campeonato. Também temos que ficar de olho no jogo do Cruzeiro, porque ele tem o jogo de volta contra o Galo na Copa do Brasil. Bora lá para as laterais? Nas laterais, vamos de Ayrton Lucas e o Varela do Flamengo. O Flamengo tem o melhor SG da rodada. O Ayrton Lucas tem uma média de 5,40 dentro de casa. Ele tem 1 gol e 9 desarmes em 7 jogos no campeonato. O Varela tem uma média de 7 pontos dentro de casa. Ele tem 3 assistências e 7 desarmes em 14 jogos no campeonato. As outras opções nas laterais. O Bernabé do Inter, ele tem uma média de 6 pontos dentro de casa, 4 assistências e 34 desarmes no campeonato. O Inter joga em casa contra o Fortaleza. O Vitinho tem uma média de 6 pontos dentro de casa, tem 1 gol e 33 desarmes. Temos que ficar de olho porque pode entrar o Marçal no lugar do Vitinho. Temos também o Alex Telles, ele tem uma média de 5 pontos dentro de casa, tem 2 gols, 2 assistências e 8 desarmes em 17 jogos. O Alex Telles fez um gol de pênalti na rodada passada contra o Juventude. Temos também o Willian, se jogar, ele tem uma média de 8,40 dentro de casa, tem 3 assistências e 43 desarmes no campeonato. Já o Kaique Bruno tem uma média dentro de casa de 6,40, 3 assistências e 51 desarmes no campeonato. Bora lá para a zaga? Na zaga, vamos de Alexander Barbosa e o Fabrício Bruno. O Alexander Barbosa tem uma média de 5 pontos, 25 desarmes em 12 jogos no campeonato. Já o Fabrício Bruno tem uma média de 4,40 dentro de casa, tem 2 gols e 21 desarmes no campeonato. O Fabrício Bruno tem uma média melhor que o Vidalba nas últimas rodadas. O Léo Pereira tem uma média de 6,20 dentro de casa, tem 3 gols e 10 desarmes no campeonato. O Léo Ortiz tem uma média de 8,80 dentro de casa, tem 1 gol. O Léo Pereira e Léo Ortiz podem não jogar na rodada, vamos ficar de olho. O Ferrarese do São Paulo, ele tem uma média de 5 pontos fora de casa, tem 3 assistências e 46 desarmes no campeonato. O Vidalba tem uma média de 5,80 dentro de casa, tem 1 gol e 24 desarmes no campeonato. Bora lá para o meio-campo? No meio-campo, vamos de Arrascaeta, Alan Patrick e o Matheus Pereira. O Arrascaeta tem uma média de 9,40 dentro de casa, tem 10 gols, 8 assistências, 28 faltas sofridas no campeonato. Já o Alan Patrick tem uma média de 7 pontos dentro de casa, tem 4 gols,
5 assistências, 16 faltas sofridas e 11 desarmes no campeonato. O Matheus Pereira tem uma média de 5,50 dentro de casa. Tem 4 gols, 6 assistências e 62 faltas sofridas no campeonato. O Matheus Pereira marcou gol na rodada passada contra o Inter. Lembrando que o Cruzeiro enfrenta o Galo na Copa do Brasil. Temos que ficar de olho nos jogadores do Cruzeiro. Outras opções para meio campo. O Neymar tem uma média de 7 pontos dentro de casa. Tem 3 gols e 40 faltas sofridas no campeonato. O Barrial tem uma média de 8 pontos, 5 gols e 32 desarmes. Também temos o Bobadilha do São Paulo, que vem com média de 5 a 8 pontos de média base nos últimos 7 jogos. E o Savarino do Botafogo. Bora para os atacantes? No nosso ataque vamos de Verratti, Caio Jorge, Pedro ou Samuel Lino do Flamengo. O Pedro tem uma média de 7,70 dentro de casa. Ele tem 7 gols, 2 assistências em 13 jogos no campeonato. Se o Pedro não tivesse nos prováveis, vamos de Samuel Lino. O Caio Jorge tem uma média de 12 pontos em casa, artilheiro do campeonato com 15 gols, 5 assistências e 27 faltas sofridas e 19 desarmes no campeonato. Verratti tem uma média de 5,50 dentro de casa. Tem 10 gols, 1 assistência e 22 faltas sofridas no campeonato. O Verratti também fez um gol de pênalti na rodada passada contra o Corinthians. Já o Plata tem uma média de 5,40 dentro de casa. Tem 3 gols e 1 assistência em 12 jogos no campeonato. Outras opções para o ataque. O Arthur Cabral tem uma média de 5 pontos dentro de casa, 3 gols e 1 assistência em 7 jogos no campeonato. Temos o Hulk. Ele tem uma média de 7 pontos fora de casa, tem 4 gols e 3 assistências. Temos que ficar de olho porque o Galo tem o clássico na Copa do Brasil, com o Cruzeiro. Outras opções. O Vitor Roque, o Luciano e o Guilherme para colocar no banco de reserva de luxo. O Cris Ramos já estreou no Botafogo e entrou no segundo tempo já fazendo 2 gols contra o Juventude. Bora lá para os técnicos! O nosso técnico será o Felipe Luiz do Flamengo. Ele tem uma média de 8,50 dentro de casa. O Felipe Luiz é o melhor técnico para a rodada. Outras opções. O Ancelotti do Botafogo e o Leonardo Jardim do Cruzeiro. E o Rafael Guanais do Mirassol. A atualização do time será postada no Stories da nossa página no Instagram, vsdomarapé.cartola. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estamos gravando com o mercado fechado. Tem jogadores com 2 cartões amarelos que talvez não jogue na rodada 22. O Léo Pereira, o Ortiz e o Vitor Roque. Um abraço. Beleza, galera? Fui!